Professor, muito bom dia, muito bem-vindo. Vou abrir a nossa conversa pedindo para o senhor explicar. Deixa eu passar aqui, gente, que ficou pronto. Professor, vou pedir para o senhor começar a nossa conversa explicando o que de fato pode acontecer daqui para frente se essa lei passar da forma como está lá no Senado Federal. Por que eu acho que é tão importante a gente entender as consequências? Principalmente, vai valer para Bolsonaro, para os réus da trama do golpe e para os envolvidos no 8 de janeiro, ou existe algum risco de essa norma ser aplicada também para outros criminosos? Porque esse foi um argumento colocado pela base governista nessa tramitação. Bom dia. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Isabel, e a todos que nos acompanham na CNN Brasil. Ao longo dos debates, ao longo da evolução dos debates, fez-se, Clarissa, uma amarração no projeto de lei. Eu estou falando aqui do projeto de lei relatado pelo deputado Paulinho da Força, que é o projeto de lei 2192, no sentido de excluir desse caráter de redução das penas outros crimes, porque quando se falava em organização criminosa, por exemplo, aquilo poderia beneficiar integrantes de organizações criminosas vinculadas à prática de outros crimes, como o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, por tudo que eu pude apurar, o projeto evoluiu para restringir essa redução das penas àqueles cometedores dos crimes contra o Estado constitucional e democrático de direito, que são aqueles crimes trazidos, Clarissa e Isabel, pela Lei 14.197, lá em 2021. Por ironia do destino, uma lei que foi sancionada e promulgada à época pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei dos Crimes contra a Democracia. É em relação, sobretudo, a isso, essa providência benéfica do legislador para reduzir penas. E como o único caso no Brasil em que crimes contra a democracia foram julgados foram esses de 2022 e 2023, é para eles que se vai aplicar o texto da lei. Agora, é claro, de uma forma ou de outra, ainda que muitos já estejam presos desde o tempo em que houve aquelas prisões preventivas ou em flagrante delito lá atrás, em 2023, e os que foram presos apenas agora, de algum modo, se aprovada, a lei já vai ser aplicada, porque, naturalmente, os advogados de cada um dos condenados vai se manifestar perante o Supremo Tribunal Federal pedindo a adequação da carga de pena imposta e do modelo de progressão de regime à realidade de cada um dos réus condenados nessas ações penais, Clarissa. Então, é o que nós temos a constatar pelo momento. Isabel Mega, passo a palavra para você. Oi, professor, que bom ter você por aqui. A gente sempre gosta muito dos seus ensinamentos por aqui. Professor, como que vai funcionar isso? Vamos estabelecer aqui um cenário de, eventualmente, ter uma sanção tácita, ou depois Lula veta, esse veto é derrubado, enfim, temos uma nova lei valendo. Qual é o próximo passo? É a defesa de cada um desses condenados que tem que acionar o judiciário. No que tange a situação de Jair Bolsonaro, a resposta final seria do próprio ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode esperar também de desdobramentos jurídicos a partir dessa definição que o Congresso Nacional pode dar, chegando à tramitação final, claro. Isabel, como nós vivemos, felizmente, em um Estado constitucional democrático de direito, é típico dos países do mundo ocidental livre que certos princípios de direito penal se apliquem em defesa da dignidade da pessoa humana. Um deles é o da retroatividade da lei penal que beneficia, da lei penal benéfica, porque muitas vezes o legislador, no nosso caso o Congresso Nacional, ele agrava penas ou cria novos crimes. Quando isso acontece, essa lei penal não se aplica retroativamente a casos anteriores. Ontem mesmo, o presidente Lula, vocês acompanharam e noticiaram aqui no jornal, ele sancionou um projeto de lei que agrava as penas por crimes sexuais praticados contra vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos.
Então, nesse caso, a lei não se aplica retroativamente. Mas quando a lei beneficia o réu, ou o condenado, ou o investigado, quem quer que seja, ela se aplica para trás. Então, como essa possível lei, como você disse bem, Isabel, com toda a responsabilidade, acaso aprovada, acaso sancionada, ou acaso vetado e derrubado o veto pelo Congresso, ou seja, acaso haja lei, como ela reduz a carga penal repressória, ou seja, ela reduz o montante das penas, não no caso concreto, mas reduz em abstrato, para que isso valha em cada um dos casos concretos, cada um dos condenados vai se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, claro, através de seus advogados, pedindo a adequação da dosimetria da pena de cada caso concreto, conforme a nova lei. E vão se dirigir a quem? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 102, inciso 1º, a linha M da Constituição do Brasil, diz que nas causas de competência originária do Supremo Tribunal Federal, que são aquelas causas que começam e terminam já no próprio Supremo Tribunal Federal, o órgão de execução é o próprio Supremo Tribunal Federal, a não ser que ele queira delegar a um juiz de primeira instância, por exemplo, a prática de atos processuais para não se sobrecarregar, mas a priori ele é o órgão responsável pela execução. Então, esses condenados se dirigirão por seus advogados à primeira turma do Supremo Tribunal, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pedindo a adequação das suas penas à nova dimensão imposta por essa nova lei que possivelmente virá como decorrência do projeto de lei 2192, Isabel.